Boa noite, como estão todos? Boa noite. Boa noite. Bom, meu nome é Felipe Boni e nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre o biomagnetismo quântico, né? Uma terapia relativamente nova, ela tem mais ou menos aí 27 anos, né? E a gente vai contar um pouquinho sobre os benefícios dessa terapia, como é que ela procede, a forma do tratamento. Enfim, vamos explicar também, dar alguns exemplos de alguns casos de sucesso de pessoas que vêm tendo curas assim, bastante interessantes, né, a partir do biomagnetismo. Casos que eu trago, casos que eu também sei de outros terapeutas, enfim. E vamos abrir espaço para que vocês possam perguntar, a plateia que está aqui, e obviamente o pessoal do Face também possa fazer perguntas através da interação, né, e tirar suas dúvidas em relação ao biomagnetismo. Então, deixa eu só contar um pouquinho sobre mim, né? Quem é Felipe Boni. Eu trabalho com medicina quântica espiritual, eu já estou nessa caminhada há mais ou menos 18 anos. Enfim, tenho várias formações, né? Mas uma delas, que é o que a gente vai falar hoje, é o biomagnetismo, que eu estou formado há mais ou menos um ano. Tradicionalmente, o biomagnetismo ele é conhecido por aí afora como biomagnetismo medicinal ou biomagnetismo médico. É uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Isaac Góes, um mexicano que tem como formação a fisioterapia, mas ele estudou bastante a questão da bioenergética e da biomedicina, e através do biomagnetismo ele desenvolveu essa técnica, né, que faz uso de ímãs, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco também, e conseguiu descobrir uma técnica que hoje vem revolucionando o mundo. É uma técnica, como eu disse, né, que não é tão nova, mas se a gente for pensar em comparação a outras técnicas, como a acupuntura, as técnicas holísticas, né, a acupuntura, a cromoterapia, enfim, outras técnicas, ela está há pouco tempo. E da onde que surge o biomagnetismo, que eu prefiro dar esse nome de biomagnetismo quântico, porque eu acredito que essa técnica, ela trata o ser em vários níveis, né? Não só no nível físico, mas também no nível emocional e no nível eletromagnético, que seria a interação entre esses dois corpos. Então, onde que nasce essa técnica? Ela, basicamente, é uma sacada que o Dr. Isaac Góes teve a partir de uma pesquisa do Dr. Richard, um americano cientista da NASA, que começou a notar que os astronautas voltavam das suas missões, os primeiros astronautas que foram para a órbita do nosso planeta, voltavam das suas missões, e quando eles voltavam, eles tinham um fenômeno, que era ou o encurtamento da perna direita ou o estiramento dessa perna direita. Então, o que aconteceu? Quando o Dr. Richard começou a notar essa diferença, sendo que esses astronautas não tinham esse encurtamento e nem esse estiramento, ele começou a questionar por que isso afinal podia estar acontecendo, né? E por muito tempo ele não tinha respostas. Então ele foi estudando, até que ele começou a cogitar que o fato do astronauta estar fora da órbita, estar na órbita do planeta, né, fora do planeta, portanto, fora da área de atuação do campo magnético da Terra, poderia ser um fator para isso. E aí, numa palestra que o Dr. Isaac Góes assistiu do Dr. Richard, ele teve um entendimento de que isso poderia ser aplicado para fins terapêuticos. E a partir disso começou a estudar os pares biomagnéticos. Então, o que acontece? Dentro da técnica do biomagnetismo, a gente faz uso o tempo todo de ímãs. E esses ímãs, eles são usados para que a gente possa equilibrar o pH do nosso corpo. Então, por que equilibrar o pH? Porque quando a gente tem uma condição de muita acidificação, automaticamente você cria um ambiente onde os parasitas, os vírus, as bactérias, os fungos, enfim, todos esses micro-organismos possam atuar no nosso organismo e desenvolver as doenças. Eles já estão lá o tempo todo. Na verdade, a gente já tem a presença dos micro-organismos o tempo inteiro. Mas quando a gente tem esse desequilíbrio
energético no nosso sistema, e aí falando no nível físico, propriamente dito, quando esse desequilíbrio ocorre, é justamente onde esses micro-organismos atuam mais fortemente, e aí você tem a incidência de doenças. Então, trocando em miúdos, o que o biomagnetismo faz nada mais é do que devolver o equilíbrio energético do nosso corpo. Então a gente faz isso através do campo eletromagnético. E aí usa-se, obviamente, ímãs de uma potência razoavelmente grande, para que a gente possa simultaneamente trabalhar o polo positivo e o negativo, que são os nossos pares. Aqui, por exemplo, vocês conseguem ter uma ideia de como esse ímã ele é forte. Porque, por exemplo, eu coloquei um ímã de cada lado da minha mão e ele prende. Ele cria uma corrente magnética na área onde foi colocado. Obviamente, isso aqui não é um ponto, eu só estou usando como um exemplo. Mas, por exemplo, eu poderia colocar ele sobre o fígado e simultaneamente sobre o intestino ascendente, por exemplo, né? Então eu faria uma corrente magnética aqui, polo positivo, polo negativo, para poder equilibrar o meu sistema e devolver o padrão bioenergético mesmo do meu corpo. Então, por intermédio disso, a gente consegue já entender que o biomagnetismo ele atua nesse reequilíbrio. Nada mais simples do que isso. O Dr. Góes, né, e recentemente, inclusive, coisa de alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa laboratorial com 200 pacientes, dos quais conseguiu-se acompanhar o caso de 127 e houve-se curas significativas em 70% dos casos, inclusive 3 casos da neutralização do vírus do HIV, que é uma questão polêmica, né? Mas que o Dr. Góes conta já ter aí pelo menos 20 casos de neutralização do vírus. Não é cura, mas neutralização. O vírus está ali, mas se você consegue neutralizar o efeito que ele tem sobre o corpo, automaticamente ele deixa de ter aquele impacto mais forte, né? Enfim. Então o que a gente vai fazer é trabalhar mais ou menos, o biomagnetismo ele trabalha sobre aproximadamente 100 patologias do corpo humano. E isso envolve infecções, doenças autoimunes, doenças neurológicas, psicoemocionais, enfim, dá para se tratar uma infinidade de possibilidades aí, de potenciais patologias e doenças. E o biomagnetismo ele consegue fazer a neutralização em 70% dos casos. A gente tem um êxito bastante grande e de uma forma muito rápida. Isso inclusive vale para tumores, vale para câncer, enfim, doenças que são mais agressivas, né? Obviamente que a gente tem algumas restrições. Então, por exemplo, quem pode receber o biomagnetismo? Quase todas as pessoas. Agora, tem algumas exceções. Então, por exemplo, é exceção e não pode receber pessoas que passaram por radioquimioterapia nos últimos 16 anos, porque as células estão expostas e aí automaticamente a gente tem que tomar um cuidado, que é para não ter um efeito contrário, né, durante o tratamento. Pessoas que estão, mulheres, né, com suspeita de gravidez ou que estejam grávidas, a gente também tem que tomar um cuidado para não aplicar ímãs na região, para que não haja uma precipitação de um aborto, enfim. E pessoas que têm um marca-passo ou grampos cirúrgicos ferromagnéticos, stents, que são todos itens, né, que podem parar. Por exemplo, o marca-passo, o ímã, ele é tão forte que ele pode parar o marca-passo. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Agora, em todos os demais casos, o biomagnetismo ele é aplicável. E ele não contrapõe nenhuma outra técnica. Então, por exemplo, se a pessoa quiser fazer o tratamento com biomagnetismo, ela automaticamente também pode fazer uma acupuntura, também pode tomar alopatia, também pode fazer tudo isso. Agora, normalmente o biomagnetismo sozinho ele dá conta de todas essas da enfermidade e das patologias sem precisar fazer uso de uma outra terapia. Mas ele é complementar também, né? Ele é super complementar e não excludente, né? Então ele nunca vai não vai excluir uma outra terapia para que você possa fazer o biomagnetismo.
Qual que é a base, então, né? Porque, legal, a pessoa, por exemplo, vamos supor que a Vera que está aqui assistindo a palestra chegue para mim e fale, olha, eu estou com essa e essa questão. Tá, ótimo, a gente vai buscar o rastreio, a gente vai fazer o rastreio, e eu vou explicar como é que esse rastreio acontece, mas ele não vai ser só localizado nas questões que você está me colocando. Então, por exemplo, pode ser que você esteja com o início de, sei lá, glaucoma, alguma questão séria. É óbvio que dentro do procedimento, do protocolo do biomagnetismo, nós vamos buscar exatamente aquilo que você está me falando, mas o biomagnetismo tem uma vantagem, porque como o rastreio é feito via resposta muscular inteligente, então o que é a resposta muscular inteligente? É justamente a técnica esse encurtamento, né, da nossa perna, o encurtamento do nosso lado direito ou obviamente um alongamento dessa área que vai dando respostas para a gente do que está acontecendo dentro do nosso físico, né, dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, eu tenho uma série de protocolos no meu material que eu vou seguindo e eu vou rastrear o corpo inteiro, né, durante uma sessão. Então, desde o fígado até o pé, as palmas das mãos, os órgãos, os tecidos, enfim, tudo, absolutamente tudo. E aí, qual que é a vantagem? A gente consegue rastrear coisas, elementos, questões que estão acontecendo no corpo que a pessoa não tem nem ideia de que ela pode estar. Perdão, como que é feito o rastreamento de novo? Ele é via resposta muscular inteligente. Então, só para exemplificar, por exemplo, se eu juntar as minhas duas palmas das mãos aqui e disser o nome da Vera, eu não sou a Vera, né? Então, automaticamente, eu falo aqui, Vera, 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 bato a palma. Quando eu volto a olhar para as minhas mãos, elas estão exatamente alinhadas, porque não existe um sim para o nome que eu estou dizendo aqui. Se eu fizer isso falando o meu nome, que sou eu, obviamente, na resposta muscular inteligente, Felipe, ó, ele já dá uma diferença. Às vezes é mínima, às vezes é questão de milímetros, mas eu consigo saber, por esse sistema de resposta muscular inteligente, que o corpo está dando um positivo para aquilo que eu estou fazendo uma leitura. Então, mas imagine isso em algum órgão. Então, aí no órgão, o que eu vou fazer, por exemplo? É que eu não tenho uma marca aqui para exemplificar, mas eu vou ficar o tempo todo nos pés do paciente, tá? Como é que você chama? Ricardo. O Ricardo está perguntando aqui só para... porque como a gente está live, né, eu preciso... pergunta. Então, o Ricardo está perguntando como é que é feito esse rastreio. Então, voltando a explicar. Como eu não tenho aqui uma marca, eu não tenho como demonstrar na prática, mas trocando em miúdos, o que acontece é o seguinte, na hora da prática, né, o cliente está deitado aqui na minha frente, eu estou nos pés do cliente e eu vou simplesmente manipulando os pés, né, e chamando e fazendo as chamadas. Então, por exemplo, o fígado. Eu vou chamar o fígado. Se você, Ricardo, tiver com alguma questão no seu fígado, alguma questão em desordem, por exemplo, com o teu pH em desequilíbrio, automaticamente o teu pé direito, ou ele vai ter um encurtamento, ou ele vai ter um estiramento. E às vezes isso é questão de milímetros, mas é o suficiente para saber que ali precisa ser aplicado pares magnéticos para que a gente restabeleça o equilíbrio daquela região do corpo. Que é o corpo, então, que responde? É, o corpo que responde. Mas é só a parte direita, do lado direito que acontece isso? É sempre o direito. Sempre? Sempre. Nunca pode acontecer no esquerdo? Não, o que acontece é o seguinte, você tem uma diferença de um com o outro. Então, assim, onde eles deveriam estar em equilíbrio, um vai ou vai puxar ou vai esticar. Mas como é que você sabe que foi no direito? Só de ter essa diferença, desculpa, como é que você chama? Rose. Rose. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Eu entendi. Mesmo que seja o esquerdo, o fato de ter a diferença de um para outro já é um positivo. Né? Já é a informação que eu preciso para poder fazer a aplicação dos ímãs e fazer a neutralização daqueles tecidos, né? Então, por exemplo, dentro de uma sessão, a gente pode neutralizar conjuntamente intestino, fígado, ouvido, olhos, área pineal, por exemplo, uma disfunção na pineal, da glândula, né? Porque questões glandulares também é tratado. Isso era uma coisa que eu ia perguntar, o equilíbrio, o reequilíbrio, ele pode ser feito ao mesmo tempo em vários órgãos. O Ricardo perguntou aqui se o reequilíbrio
pode ser feito simultaneamente em vários órgãos? E a resposta é sim. Ela é feita simultaneamente em vários órgãos. Então, isso só para falar da dimensão do corpo físico, né? Eu, por exemplo, dentro do protocolo que eu costumo seguir, eu trabalho outras dimensões também. Então, eu trabalho a dimensão do corpo emocional, né? Mais de 90% hoje das doenças que são causadas, elas são geradas nesse corpo emocional. E aí, por intermédio do corpo eletromagnético, que é essa formação, né, essa interação, elas descem para o nosso físico. E muitas vezes essas doenças, elas são geradas de uma forma muito embrionária. Então, dentro de um procedimento, por exemplo, de um protocolo de rastreio do biomagnetismo, numa sessão, a gente consegue pegar coisas que estão embrionárias, que você ainda nem imagina que você pode ter de questões que poderiam aparecer no futuro. Tá? Então, assim, dentro do protocolo, a gente segue lá um caminho, né, que é de rastreio. O principal para nós, terapeutas biomagnéticos, é fazer o rastreio do que a gente chama de reservatórios especiais, que são nada mais, nada menos do que a porta de entrada das doenças. Então é por onde a gente tem as entradas das bactérias, dos fungos, dos parasitas, enfim, né, dos vírus. E se a gente tem, obviamente, um acúmulo em determinada área, né, são mais ou menos 15 pontos que são rastreados numa sessão, se a gente tem um acúmulo em determinada área, aquele acúmulo pode gerar uma doença futura. Né? Isso para falar de casos de pessoas que não estão com a doença instalada, porque, obviamente, existem muitos e muitos casos de pessoas que chegam para o nosso consultório, por exemplo, o meu consultório, já com uma questão a ser resolvida. Como foi o caso, por exemplo, de uma cliente que há 10 dias não conseguia ir ao banheiro e já estava perigando mesmo de ir para uma mesa de cirurgia para poder fazer a desobstrução intestinal. E aí, numa única sessão, no dia seguinte, ela foi 2 vezes ao banheiro. Então, assim, você tem o quê? Um restabelecimento do equilíbrio do pH daquela região do corpo e automaticamente você reequilibra também as correntes magnéticas dentro do teu sistema, dentro do teu organismo. Eu queria perguntar, dependendo da doença, você tem um número básico de sessões, a resposta ela demora em média tanto tempo, se tiver isso ou tiver aquilo, ou como é que é essa velocidade? Então, o Ricardo fez uma pergunta ótima, muito, muito bacana mesmo, que ele quer saber o seguinte: se existe um número de sessões que é determinada para cada cliente. Por exemplo, 10 sessões, como, sei lá, em continha a gente tem um número já estabelecido. No caso do biomagnetismo, quem vai me dizer a quantidade de sessões que cada cliente vai precisar é o corpo também. Então, ao final da primeira sessão, eu pergunto para o corpo quantas sessões, né, depois que já foi feita todo o rastreio e toda a neutralização dos tecidos do seu corpo, dos órgãos, a gente pergunta quantas sessões, por exemplo, o Ricardo ou a Vera vão precisar para neutralizar os pares magnéticos e os pares emocionais, que é uma outra coisa, um outro aspecto que vai se falar daqui a pouco. E aí pode dar, por exemplo, 3 sessões, 4 sessões, existem 10, 16 sessões, né? Aí depende muito, obviamente, do quanto a pessoa está em desequilíbrio, ou não. Ou quanto aquela doença que se instalou, aquela patologia, é grave ou não. Né? Então, vai variar muito de pessoa para pessoa. Nunca dá para ter uma resposta antes de passar pela primeira sessão. Mas a partir da primeira você já consegue ter mais ou menos... A partir da primeira sessão, ao final da primeira sessão, a gente sabe exatamente quantas sessões cada cliente precisa. Já sabe exatamente. 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 Na segunda sessão você vai ter que fazer essa avaliação novamente. Na primeira já te dá. O pessoal está me perguntando aqui se a gente sabe exatamente o número de sessões que cada pessoa vai precisar. Para mim foram 3. No caso do Adriano, por exemplo, que está filmando, foram 3 sessões. No caso, por exemplo, do meu pai, desculpa, pai, usar teu exemplo, foram 12 sessões, né? Então, assim, vai muito de caso para caso. E como é que é feito isso? Da mesma forma que eu estou no pé ali da pessoa perguntando se existe um desequilíbrio no fígado, ou no olho, ou no ouvido, enfim, no pâncreas, eu, ao final, pergunto: quantas sessões a Vera precisa, por exemplo, para restabelecer
o equilíbrio do seu sistema. Uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. E na hora que eu chegar no número que você precisa, automaticamente o pé ele faz o mesmo balanço energético. Então é o teu corpo que está me dizendo. Isso é muito legal porque a gente usa a inteligência do nosso sistema para poder se curar, para poder encontrar o reequilíbrio do nosso sistema. Né? E o corpo responde sempre com estiramento e encurtamento? Como é que se chama? Isabel. A Isabel perguntou, e o corpo sempre responde com encurtamento ou com estiramento da perna? Sim, sempre vai responder dessa forma. E a pessoa sente isso? Esse estiramento, esse encurtamento? E vocês sabem, como é que se chama? Rose. Então a Rose perguntou aqui se a pessoa sente esse encurtamento ou estiramento. Vai de caso para caso. Eu tenho, por exemplo, uma querida que está, inclusive, em tratamento agora, enfim, uma amiga próxima, né? Que ela sente. Ela fala assim, ela falou isso para mim outro dia. Ela falou: você sabe, Felipe, que ao final da sessão eu sei exatamente o ponto que vai dar, que eu preciso reequilibrar ou não. É uma sensibilidade que ela tem, mas isso não quer dizer que todas as pessoas vão sentir, né? Porque afinal de contas é tão singelo às vezes o movimento. Para algumas pessoas você tem às vezes 1 centímetro de distanciamento de um pé por outro. Para outras, às vezes é milímetros. Então não dá para ter essa resposta. E no caso de quem já tem essa diferença? Então, no caso devido ao problema de coluna. Então, no caso de quem... A Vera está fazendo uma pergunta bem interessante, que ela perguntou o seguinte, ela falou assim, no caso de quem já tem uma diferença, né, de uma perna para outra, como é que fica? Durante a sessão, como é que eu trabalho? Então, assim, eu trabalho com adesivos. Então, inclusive o cliente tira o sapato durante a sessão, porque para mim é muito mais fácil eu ter um equilíbrio e saber exatamente o ponto de equilíbrio dos 2 pés através do adesivo. Então, por exemplo, para quem tem essa diferença já de uma perna para outra, eu vou colocar o adesivo de uma forma que, para mim, eu saiba que eles estão encontrados, mesmo que exista já essa diferença. Agora você me pegou, não tira o sapato? Não tira o sapato. Você falou que você faz as perguntas, os movimentos da mão por cima do sapato, você vê isso? Por cima do... É porque o Ricardo está perguntando, né, que ele achou curioso, né, que não se tire os sapatos. Mas na verdade, para mim, eu não preciso que se tire os sapatos, porque eu vou pegar os pés por baixo e eu vou vibrar um pé com o outro. Então, se está com o sapato ou não, para mim não faz diferença. Na verdade, faz a diferença quando não tem o sapato, porque o sapato ele tem parâmetros de equilíbrio, né? Para eu saber exatamente os pontos de equilíbrio de um pé com o outro. Então o sapato me ajuda. Felipe, uma pergunta, uma dúvida. No caso dessa paciente que ela tinha percepção corporal dela, a maioria dos pacientes não tem, certo? Essa comunicação do corpo entender e responder é usado como mediunidade ou não? É simplesmente corpo? Como é que você chama? Raquel. Raquel está perguntando sobre o caso dessa minha amiga que sente, né, quando vai ter o sim positivo lá para aquela parte do corpo. E aí ela colocou, isso é uma mediunidade. Eu acredito que é uma sensibilidade da pessoa, né? No caso dela, ela sente, mas quem não sente? Você, como terapeuta. Não entendi. Você usa só técnica especificamente, não tem nada mediúnico para poder direcionar essas respostas? Então, só reformulando a pergunta, então assim, a Raquel está perguntando aqui, no caso, por exemplo, se o cliente que está na maca não sente essa diferença entre as pernas, né, que vai dar, como que fica para mim, terapeuta? Não, para mim eu vou me basear pelo olhar mesmo. Eu vou olhar para os pés e vou ver quando isso dá uma diferença e quando não dá uma diferença. Eu até posso ter uma sensação de que aquilo vai dar, mas eu não vou me basear por sensação, eu vou me basear pelo fato. Para mim o que importa é o fato. Deu a diferença, ainda que seja micro, uma diferença de milímetros, eu vou aplicar o ímã. Porque mal não vai fazer. O ímã nunca vai fazer mal. Então assim, ele não vai ter algum efeito colateral na pessoa. Desregular ou qualquer coisa do tipo, não. Quer dizer que você usa essa técnica, como você falou, de resposta muscular, não tem nada a ver com alguma sensibilidade espiritual. O Ricardo está perguntando, então não tem nada a ver com uma sensibilidade espiritual. Não é que não tenha, Ricardo. No meu caso,
eu tenho uma certa sensibilidade, mas se o terapeuta não tem e ele quiser só se basear pelo fato do olhar, pela questão objetiva, ele vai ter o resultado da mesma forma. Então isso é importante dizer, porque senão a gente restringe, obviamente, a técnica a um grupo que acredita, de né? sensitivos. Não é o caso. Não. Não, a técnica pode ser aplicada por qualquer tipo de pessoa. Porque não é uma cirurgia espiritual. isso, né? Não é uma cirurgia, é uma técnica como qualquer outra. É uma técnica como acupuntura, é uma técnica assim como Mas massagem. por que você chama de quântico? Então, agora... Onde entra o quântico? Entra o seu terapeuta. É Rose, né? É. A Rose fez uma pergunta aqui. Por que eu coloquei, por exemplo, o nome biomagnetismo quântico e não biomagnetismo médico, como é conhecido aí afora? Então, aí vem a grande questão, né? Porque o nosso corpo, todos os nossos corpos estão interligados. Então, assim, a gente tem aqui o nosso corpo físico, do qual a gente tem plena consciência. Mas, simultaneamente, nós temos outros corpos mais sutis, como é o caso, por exemplo, do corpo emocional, corpo mental, né? Outros corpos que são poucos falados, mas que existem também, como o caso do corpo eletromagnético. Então, o que acontece? Se eu estou processando, né, obviamente, um reequilíbrio num determinado corpo, eu vou afetar os demais corpos. Né? Dentro do protocolo do biomagnetismo, aí afora, os terapeutas, de um modo geral, eles vão trabalhar única e exclusivamente o corpo físico. Né? Eu acredito particularmente, e é assim que eu venho trabalhando, que se a gente não curar a causa raiz das questões, dos desequilíbrios, então, e isso normalmente se dá no corpo emocional, a gente não consegue ter uma cura efetiva. Então, na verdade, a gente vai lá, reequilibra por algum período aquela determinada região, mas depois aquilo volta lá na frente. Então, dentro do protocolo que eu venho seguindo, pelo menos, eu faço muita questão de trabalhar o corpo emocional. E é interessante até dizer, como uma curiosidade, que boa parte das pessoas que costumam me procurar são pessoas que têm muito mais questões emocionais a ser tratadas do que questões físicas. Então, claro, já peguei pessoas, por exemplo, com processos alérgicos, com questões de colite, por exemplo. Colite é um distúrbio intestinal que a medicina moderna, ela simplesmente diz que não tem tratamento. E a moça que veio se tratar, né, pelo biomagnetismo, isso lá no começo, quando eu estava começando a atender, em 3 sessões, ela até hoje não tem mais nada. Então, assim, foi neutralizado simplesmente. Uma questão que na medicina moderna simplesmente não é tratada. Então, por isso que eu chamo de quântico, porque eu trato de uma forma sistêmica mesmo. É uma forma sistêmica. A gente tem que tratar não só o corpo físico, onde a causa, onde a doença muitas vezes se manifesta, mas a sua causa, né, que é onde ela nasce. Porque senão, se você, por exemplo, é uma pessoa extremamente angustiada e você não faz a liberação dessas angústias, e a gente consegue fazer através dos ímãs também, através de outras técnicas que são usadas simultaneamente, se isso não é liberado, e isso é uma emoção significativa do seu sistema, automaticamente a doença que essa angústia está gerando vai se manifestar ali na frente, ou pela mesma doença ou de uma outra forma. Então precisa tratar também a causa. Desculpa, a gente chegou atrasado, talvez você tenha falado isso no princípio, mas a técnica de biomagnetismo, ela surgiu há quanto tempo e ela é reconhecida? É uma terapia holística? É uma medicina? Como é que... Bom, o Ricardo está perguntando aqui sobre como surgiu a técnica do biomagnetismo médico, né? E eu acho legal até a gente falar um pouquinho, porque se por acaso o pessoal que está aí no Face chegou agora, a gente também reprisa, né, a informação. Então, assim, vou falar de uma forma sucinta, mas basicamente o que aconteceu foi um estudo do Dr. Isaac Góes, que é um mexicano, um doutor, né, um fisioterapeuta mexicano, doutor em Oxford, enfim, que tem uma série de diplomas, né? Fez sobre o biomagnetismo, sobre a atuação do campo eletromagnético no nosso corpo. E ele fez isso a partir
de um estudo que um cientista da NASA fez sobre astronautas que iam para suas missões e voltavam. Só que quando eles voltavam, eles tinham encurtamento na perna ou estiramento na perna. E esse médico não sabia explicar o que era isso. Então o que aconteceu? Ele avaliou isso, estudou isso durante anos a fio, e mencionando isso numa palestra, o Dr. Isaac Góes entendeu isso e a partir disso percebeu que poderia ter uma reverberação no nosso corpo físico. E ele começou a estudar por tentativa e erro mesmo. Usando os ímãs. Usando os ímãs, exatamente. São ímãs diferentes, né? Diferente daquele que a gente tem em casa. Então são ímãs bem potentes, como eu mencionei aqui, né? Você vê que ele gruda de um lado e do outro da mão numa boa. E eles são específicos para isso. São ímãs, por exemplo, que tem acima de 1000 Gauss, que é uma medida para os ímãs. Felipe, como chegou isso no Brasil? Então, o Ricardo está perguntando como que a terapia chegou no Brasil. Na verdade, ela está chegando. Eu faço parte de um grupo ainda pequeno, né, de terapeutas que trabalham com biomagnetismo aqui no nosso país. Mas ela está se proliferando muito rápido porque os resultados estão vindo de uma forma bastante benéfica para a população. Então existem casos e casos de pessoas se curando mesmo, e tendo o que para muitos se chama milagre, mas não, é simplesmente um reequilíbrio do corpo mesmo. Mas para se tornar um terapeuta, você precisa ter que tipo de formação? Então, o Ricardo está fazendo uma pergunta, né? Para se tornar terapeuta, que tipo de formação você precisa? Na verdade, você não precisa ter nenhuma formação, você precisa gostar de pessoas. Isso é o que eu sinto no meu coração. É óbvio que eu tenho outras formações, mas assim, o mais importante é você gostar de ter a interação com o outro, né? Inclusive, a gente está preparando aqui na Casa da Unidade, a gente vai fazer a formação em biomagnetismo em breve. As pessoas que tiverem interesse, depois mandem e-mail para... Qual que é o e-mail, Adriano? casa@naunidade.com.br casa@naunidade.com.br É o mesmo e-mail que foi divulgado a palestra. Deixe seus nomes, enfim, que a gente está para fazer uma formação aqui na Mas na então casa. tem uma formação, é isso, para fazer o biomagnetismo? Tem uma formação, você não tem que sair aplicando. Isso. É importante que passe pela uma formação, é importante que você entenda todo o protocolo, de como é feito. É muito importante que você pratique o biomagnetismo sem ganhar dinheiro por um bom tempo, para que você possa ir pegando prática e confiança na técnica, porque como a gente está trabalhando com resposta muscular inteligente, eu falo por mim, né? No começo eu mesmo ficava um pouco desconfiado, eu olhava assim e falava, mas será que deu positivo aqui? Será que eu vou aplicar o imã? E aí o que aconteceu foi que eu comecei a ganhar confiança daquilo que eu estava fazendo e vendo os resultados acontecerem, que é o mais importante, né? Então, assim, pessoas que tinham dores crônicas de cabeça e passaram a não ter mais, pessoas... eu tenho um caso, por exemplo, de um rapaz que ele chegou para mim reclamando a seguinte questão, ele falou assim, olha, eu tenho um processo alérgico. Mas que alergia que você tem? Ele falou, eu tenho uma alergia a alimentos, então qualquer coisa que eu como, por exemplo, chocolate, queijo, né, eu fico todo empolado, né, eu saio cratera para todo lado do meu corpo, da minha pele. Eu falei, olha, vamos lá, vamos testar junto? Eu não posso te prometer absolutamente nada, porque a gente não é mulher, enfim, né? Ela é uma terapia, mas vamos junto, vamos tentar buscar o resultado legal para você? Em 3 sessões, esse rapaz passou a não ter mais o empolamento na pele. Então, assim, o que ele tem hoje é uma leve coceira. Então, ou seja, ele teve uma melhora substancial numa doença autoimune. E que para a medicina moderna muitas vezes não é tratável. E ele tinha isso desde pequeno. Então como é que se explica isso? É neutralização de tecidos. É onde você reequilibra o sistema, o corpo como um todo. E os ossos? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A coluna. Você tem uma hérnia de disco, alguma coisa assim, vai passar, vai bloquear o sangue, é isso que vai dar a dor e tal. Mas quando não é isso, é desgaste. O desgaste das vértebras. Você acha que é possível recuperar isso? Então, a Rose está colocando uma questão aqui, né, sobre ossos. Então, como é que a gente faz, por exemplo, para recuperar um osso que
sofreu um desgaste com o biomagnetismo. É assim, basicamente a gente vai tratar no biomagnetismo enfermidades e patologias que são causadas por bactérias, vírus, fungos, enfim, e micro-organismos como um todo. Agora, isso não quer dizer que uma questão como essa não possa ter uma melhora substancial. Agora, não dá para dizer, a gente tem que ir para a prática mesmo e fazer a aplicação e ver como que isso vai surtir no seu corpo. Né? Então, é muito de caso por a exemplo, caso. você acha que isso, se ela está desregulada, consegue fazer... A Rosa está perguntando sobre a tireoide, né? No caso da tireoide, sim, porque a tireoide é questão glandular, e a questão glandular o biomagnetismo trata. Ele vai tratar doenças crônicas, ele vai tratar tumores, né? Ele vai tratar doenças autoimunes, como é o caso, por exemplo, do HIV, né? Que o Dr. Góes, eu não tenho nenhum caso de neutralização desse vírus, mas existem casos por aí. Eu tenho, por exemplo, a pessoa que me ensinou o biomagnetismo, que me ensinou a técnica, ela tinha um tumor na hipófise e ela foi curada com o biomagnetismo em poucas sessões, em 4, 5 sessões. Então, assim, dá para se obter resultados muito palpáveis? Dá. O que é super normal, que eu ouço muito das pessoas que vêm aqui, que passam por uma sessão, é que a pessoa ela sente melhoras, às vezes, imediatas. Ela fala, nossa, eu passei a dormir melhor, eu tô mais calmo, eu tô mais equilibrado, eu tô sentindo menos dor, por exemplo, no joelho, que era uma área que a pessoa estava sentindo, porque você devolve o equilíbrio para o organismo, né? Então, assim, não dá para prometer nada, mas os resultados eles estão sendo bem interessantes, assim, e para todos os terapeutas. Não estou falando só do meu caso, né? Mas eu tenho alguns casos específicos. Vocês têm trocado bastante experiências? Tem grupos, na internet hoje tem grupos de discussão, de fórum, né? O próprio grupo com que eu me formei, a gente conversa muito. Eu converso muito por exemplo, com a minha professora, né? Eu troco bastante informação, então às vezes, por exemplo, eu estou com uma pessoa que está para começar o tratamento e ela tem justamente um tumor na hipófise. E essa menina, pelo que eu sei, ela está perdendo movimentos na mão, ela já está começando a ter, enfim, os olhos, né, a vista afetada. E aí a gente pergunta, quando a gente não sabe que é um caso novo, que obviamente não foi estudado ainda, então a gente troca muita informação. E aí eu tive a sorte de perguntar justamente para a minha professora e ela me dizer exatamente que ela tinha se curado exatamente disso. Então, quer dizer, já é um caso comprovado de que houve uma melhora substancial. E tem uma pessoa perguntando aqui, a Renata, e doenças como psoríasis? Então, Renata, doenças como psoríase, todas essas doenças que dão, enfim, na pele, elas são tratáveis, são super tratáveis pelo biomagnetismo. Legal. Vale a pena fazer uma primeira sessão para que você possa ter essa... enfim, ver o quanto o seu corpo é permeável, né, ao tratamento ou não, porque vai muito de pessoa para pessoa. Mas em 70% dos casos a gente tem uma melhora substancial. Tem algum caso do corpo falar que não é o tratamento, não é biomagnetismo? Tem. Existem casos, né, de às vezes você vê que você está chamando ali todos os pares e simplesmente não está dando resposta nenhuma. E aí eu pergunto, né, quando isso acontece, é muito raro de acontecer, mas eu pergunto se aquela pessoa pode receber o biomagnetismo e dá para perguntar, inclusive, qual é o percentual de efetividade que a técnica vai ter para cada pessoa. Então dá para saber, por exemplo, se para o Ricardo vai ser 80%, para a Vera 60%, para uma outra 100%. Então a gente consegue ter esse tipo de resultado. Tem muito a ver também com entrega, a sua capacidade de você estar ali e totalmente entregue à terapia. Isso também faz diferença. Eu não sei, como é que a gente está em relação ao horário? Tudo bem. Tá bem? Felipe, então dá para entender que o biomagnetismo ele cura tanto as doenças agudas como as crônicas? Então, estamos perguntando aqui, né, do pessoal que está assistindo, se trata tanto as agudas como as crônicas. Trata em todos os sentidos. Como eu falei, desde pessoas que estão às vezes com uma disfunção intestinal até pessoas que têm questões cardíacas, tumores, doenças autoimunes, por exemplo, diabetes, dá
tem casos de curas simbólicas, assim, extremamente fortes, inclusive nos 3 níveis. Que aí vai atuar no pâncreas, né? E tem resultados bem eficientes. E a prevenção também. Então, e aí olha que interessante, né? Eu esqueci o seu nome, é Isabel. A Isabel perguntou, no caso da prevenção também tem resultado? Tem muito resultado. Porque o que acontece? Tem gente, por exemplo, tem clientes meus, né, que fazem o tratamento, então, 5 sessões, ok, acabou o tratamento. Aí a pessoa fala, eu posso voltar? Eu posso vir a cada 1 mês, a cada 3 meses fazer uma sessão? Pode, super pode. E é legal, porque assim, como você também, o corpo experiencia um relaxamento profundo, né, e isso traz benefícios para o sono, para a qualidade de vida, enfim, de um modo geral, o bio também pode ser tratado como uma espécie de uma massagem, algo que você vai fazer recorrentemente, né, a cada 15 dias, a cada mês, enfim, que vai trazer também um bem-estar bastante eficiente para o teu sistema. Tem uma pergunta aqui da Érica Sucena. Tá bem interessante esse negócio, né? Pode ser utilizado para intolerância à lactose ou glúten? Érica. Isso. Então, essa é dos tempos atuais, né? Então, Érica, você fez uma pergunta maravilhosa e tem tudo a ver com a questão daquele meu cliente que eu atendi que tinha uma série de intolerâncias alimentícias. E ele, em 3, 4 sessões, ele teve resultados assim fantásticos. Agora, cada caso é um caso, e é importante frisar isso, porque senão parece que é uma promessa de cura, e a gente não pode fazer promessa de nada, a gente vai juntos trabalhar pela recuperação do seu sistema. Legal, obrigado, Érica. Tem mais alguma pergunta aí do pessoal do Face? Não. Bom, e então, dentro do protocolo que eu sigo, né, como terapeuta, então o que a gente vai fazer? A gente vai liberar de uma forma massiva, né, as emoções que estão disponíveis pelo seu sistema para serem liberadas. Essas emoções elas podem estar em 3 níveis. Então elas podem estar no nível hereditário, ou seja, são as emoções bem profundas, aquilo que às vezes vem até pela corrente do DNA, né, de geração para geração, às vezes a depressão que é familiar, enfim, você traz através do tempo, aquilo pode ser liberado. Existem as emoções que a gente chama de emoções escondidas atrás do muro, que são as emoções inconscientes, né? Aquelas que a gente não tem muita consciência, que são do nível 2, a gente considera que são menos fortes, mas ainda assim são bem fortes, e emoções superficiais. Agora, que emoções são essas que podem ser liberadas? Então são as emoções que a gente adquiriu por traumas, por situações de conflito, né, que foi vivido. Então às vezes você passou um trauma da infância e aquilo ficou no teu sistema. E aquela emoção vai desencadeando uma série de resultados nocivos ao teu corpo físico, ao teu corpo emocional, ao teu corpo eletromagnético. Psicossomático, né? Psicossomático. Então a gente vai tratar isso dentro desse protocolo que eu faço questão de seguir com os meus clientes. A gente vai tratar primeiro as emoções e o final do protocolo é justamente a parte física, né? Que é onde a gente vai tratar o corpo físico. Então, primeiro vamos desarticular as emoções que estão gerando as doenças, para depois chegar aonde, enfim, você está precisando de uma cura mais imediata, né? Então, é muito mais ou isso. menos o conceito de uma cirurgia espiritual, como ele falou, porque você faz a cirurgia espiritual no perispírito, você não faz no físico. A Rose está colocando aqui como que é mais ou menos o conceito de uma cirurgia espiritual, porque se faz no perispírito. Pode ser visto dessa forma, mas eu prefiro não mistificar a terapia, porque senão a gente entra num outro âmbito que gera muita falação, enfim, eu prefiro ficar numa questão mais objetiva, que é liberar emoções que estão aprisionadas, que estão gerando doenças e distúrbios no teu corpo físico. E a Ana está perguntando aqui, com relação a vícios como bebida e fumo, a biomagnetismo trabalha isso também? Então, Ana, é uma pergunta ótima, porque assim, se a gente pensar que esses vícios, né, normalmente estão associados a emoções, se a gente desarticula as emoções, automaticamente você tem um elemento a mais para poder liberar um vício que pode estar no seu sistema. Por exemplo, o fumo, por exemplo, droga. A ansiedade, né? A depressão. Exatamente.
Então aí você vai ter que trabalhar o hábito, né? E aí, por exemplo, um processo de coaching pode te ajudar muito, Ana. Mas, obviamente, que se você libera aquilo que te prende ao vício, automaticamente você tem um caminho bem mais facilitado. Exatamente. Obrigado, Ana. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Eu sinto que o que eu tinha para transmitir a respeito do biomagnetismo foi transmitido. E a gente vai continuar aqui batendo um papo, né, Adriano? Sim. E para tirar outras dúvidas que o pessoal daqui pode ter. Enfim, se alguém mais na internet aí quiser também perguntar alguma coisa, fiquem super à vontade, tá? Ok. E, obviamente, eu vou deixar meu e-mail aqui anotado. Deixa eu já até anotá-lo agora. Então, se alguém quiser me escrever, enfim, me chamar pelo Face para perguntar alguma coisa, eu vou anotar meu e-mail e meu telefone. Então, fique à vontade para me escrever. E podem contactar também a casa na unidade, né? Exatamente. Que aí a gente marca com o Felipe uma sessão, um encontro. Aí é casa@naunidade.com.br. A gente tá com alguém legal, então obrigado aqui também a todos os presentes, né? E o pessoal que está aqui na internet, a gente com essa ferramenta que pode ir para tantos lugares. Então, só transmitindo aqui, o meu e-mail é felipe@felipeboni.com e meu telefone é 011 98397 1252 e o e-mail da casa é casa@naunidade.com.br. Isso. Fica na Rua Madalena 266, tem uma série de atividades super legais aqui, então sintam-se super convidados para virem a casa. Felipe Boni. Boni, B-O-N-I. B de bola, O de Otávio, N de navio e de igreja. Muito obrigado a todos, namastê, fiquem todos em paz e com Deus.